O Gran Circo norte-americano chega na cidade de Niterói para encantar e alegrar as pessoas. Porém, vira palco do maior desastre urbano do Brasil. Acidente ou incêndio criminoso? Fica aqui que eu te conto tudo sobre o trágico incêndio do Gran Circo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sejam muito bem-vindos ao Samari. Aqui no meu canal eu falo de caso criminal, sobrenatural, lendas urbanas e, por que não, filmes e séries de terror. Hoje eu vou trazer para vocês o desastre que aconteceu no dia 17 de dezembro de 1961 em Niterói, no Rio de Janeiro. O Gran Circo norte-americano chega na cidade no dia 8 de dezembro de 61. Foi montado na Praça do Expedicionário, na Avenida Feliciano Sodré, no centro da cidade, em frente à Estação Leopoldina. Apesar do nome, era um circo brasileiro. Majestoso aos olhos, possuía um mastro principal de 17 metros de altura e a lona, segundo divulgada, era feita de nylon e pesava 6 toneladas. O circo tinha capacidade para 3.400 espectadores, divididos por 9 arquibancadas, 800 cadeiras e 25 camarotes. Autoclamado o maior da América Latina, o circo foi montado em um território baldio. O espaço era utilizado pelos moradores da vizinhança nos finais de semana como campo de futebol improvisado. Para sua montagem foram necessários 50 operários contratados pelo dono do circo, o gaúcho Danilo Stevanovic, e sua estreia acontece em 15 de dezembro, em uma sexta-feira. O circo estava tão cheio que Danilo mandou suspender a venda de ingressos, para a frustração de muitos. O circo encantava todos com sua magia e profissionais qualificados. O espetáculo contava com 20 funcionários e 60 artistas, dentre eles palhaços, trapezistas, domadores e os seus 150 animais, como leões, tigres, girafas e elefantes. Um convite muito atrativo e imperdível. Dentre os trabalhadores foi contratado o Adilson Marcelino Alves, conhecido por todos como Dequinha. Esse funcionário possuía antecedente criminal por furto e apresentava distúrbio de ordem psicológica. Ele trabalhou por 2 dias na montagem do circo, porém logo foi dispensado pelo dono, sem imaginar o que isso acarretaria. Dequinha ficou inconformado com sua demissão e passou a rondar as imediações. Ele tentou entrar sem pagar no dia da estreia do espetáculo, no dia 15, mas foi impedido pelo domador de elefantes, Edmilson Juvencio, que o pegou no flagra. No dia seguinte, em 16 de dezembro, Dequinha não desistiu de causar alguma perturbação e começou a provocar o arrumador do circo, Maciel Felizardo, pois na cabeça de Dequinha, Maciel seria o culpado por sua demissão. As provocações saíram do controle e Maciel acabou agredindo Dequinha, que jurou vingança. Na tarde de 17 de dezembro, tudo estava pronto para mais um dia de espetáculo, assim como o plano macabro de Dequinha, que ateia fogo na lona do circo com a ajuda de seus comparsas, José dos Santos, mais conhecido como Pardal, e Walter Rosa dos Santos, conhecido como Bigode. Um dos comparsas de Dequinha era o responsável pela compra da gasolina, e ao saber que o circo estava com ocupação máxima, avisa sobre o iminente risco de morte que poderiam causar a tantas pessoas. Porém, Dequinha se mostrou irredutível, pois tudo o que queria era se vingar dos funcionários do circo e do dono, ao qual ele alegava que teria uma grande dívida com ele. O espetáculo começa com a casa cheia, 3.000 espectadores e tudo corria normalmente. Foi às 3h45 da tarde, faltando apenas 20 minutos para o espetáculo acabar, quando a trapezista Nena, o nome artístico para Antonieta Stevanovic, e ela era irmã de Danilo. Foi quando ela se preparava para realizar o salto triplo e nota uma labareda a cerca de 20 metros da entrada principal. O fogo começou na parte de baixo da lona. Ela e seus companheiros de palco, o Santiago Grotto e o Vicente Sanches, conseguiram escapar ilesos pelas portas dos fundos. Não demorou muito para que os espectadores entendessem o que estava acontecendo, porém o fogo correu rápido devido às condições favoráveis para isso. A lona que o dono garantiu que era de nylon, na verdade era de algodão embebido em parafina, que começou a derreter, caindo na plateia. Centenas de pessoas não tiveram qualquer chance, morrendo na hora. Em pouco menos de 5 minutos, o circo estava completamente devastado pelo fogo e as pessoas iam perdendo a vida nas chamas.
Elas eram pisoteadas enquanto tentavam achar uma saída e os corpos que caíam acabavam empilhando, bloqueando a passagem de quem ainda estava tentando sair dali. O circo tinha como saída a entrada principal e os fundos, porém a saída dos fundos era escondido por uma cortina e apenas os funcionários conheciam aquela passagem. Por isso as pessoas tentavam sair por onde haviam entrado, acreditando ser a única saída. Quem estava longe da porta da entrada precisava atravessar um túnel de 13 metros de comprimento por quase 4 de largura. 2 grades de ferros dificultavam a passagem de quem tentava fugir por ali. Ela foi colocada pelos funcionários e seria retirada após o espetáculo acabar. Porém, na correria, ninguém pensou em desbloquear a passagem. Esse túnel ganhou o apelido de Corredor da Morte, já que as pessoas que tentaram sair por ali foram impedidas pelas grades e por não conseguirem voltar devido à multidão que se aglomerava atrás, acabaram morrendo. É relatado que um dos animais, em seu desespero, conseguiu escapar da jaula e, ao se libertar, conseguiu salvar centenas de pessoas. Isso aconteceu quando Semba, uma das 5 elefantas do circo, acabou abrindo um buraco enorme na lona. Heroína para uns, já que ajudou centenas de pessoas a conseguirem fugir pelo buraco que ela deixou para trás, porém vilã para outros, pois em sua euforia para fugir dali, acabou pisoteando quem é que estivesse em sua frente. Quando todos imaginavam que aquele pesadelo não poderia piorar, o que restava da lona despencou em chamas sobre a multidão. Na tentativa de proteger o rosto, muitos sofreram queimaduras de 3º grau nas mãos e nos braços. Durante o resgate, voluntários quiseram levantar o toldo, mas foram impedidos por bombeiros, pois afirmavam que a manobra poderia arrancar a pele das vítimas incineradas. O incêndio do Gran Circo durou 10 minutos, deixando uma estimativa de 503 mortos, onde 7 em cada 10 eram crianças. Esse incêndio foi considerado a pior tragédia com números de mortes do Brasil, ficando na frente até mesmo do que viria a acontecer no edifício Joelma, em 1º de fevereiro de 74, que faria 188 vítimas fatais. Inclusive, tem vídeo do edifício Joelma aqui no meu canal. Eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo para você ir lá depois conferir. O que fez com que a tragédia se tornasse ainda pior foi o fato de o maior hospital de Niterói estar fechado. O Hospital Municipal Antônio Pedro encontrava-se vazio, pois os médicos estavam em greve. A população arrombou o hospital e os médicos foram convocados a comparecer para ajudar essas pessoas. Esse chamado foi feito através de rádio e pelos soldados do Exército Brasileiro. A quantidade de feridos era tão grande que médicos de clínicas privadas também foram ajudar. Inclusive, outros circos, cinemas e teatros de Niterói e das cidades vizinhas foram cancelados na expectativa de que entre o público que iria em algum desses eventos pudessem ser médicos e fossem lá ajudar. Padres eram chamados para irem dar a extrema-unção aos moribundos que já sabiam que não poderiam ser salvos. O acidente chocou o país e logo grandes personalidades foram até Niterói visitar os feridos. Dentre eles, o governador do estado do Rio de Janeiro, Celso Peçanha, que, auxiliado por escoteiros, ajudou a transportar medicamentos doados pela Cruz Vermelha dos Estados Unidos, que foram levados de helicóptero até Niterói. Os pacientes também receberam a visita do ex-presidente João Goulart. Todo o sistema quase colapsou por conta desse acidente. As agências funerárias não tinham como providenciar a quantidade de caixões que eram solicitados. O estádio Caio Martins acabou sendo utilizado temporariamente em uma oficina para que fosse possível construir mais urnas, onde carpinteiros eram convocados a trabalhar dia e noite. Logo, os cemitérios municipais de Niterói se viram sem vagas, tendo sido necessário utilizarem o terreno roça no município de São Gonçalo, que é vizinho de Niterói, sendo ali enterrados demais corpos. Muitos dos sobreviventes ficaram tão traumatizados que mesmo após anos do incidente, não queriam falar sobre aquele dia. Porém, uma das histórias mais tristes que eu encontrei foi o relato de Lenir Ferreira de Queiroz Siqueira. Lenir tinha 25 anos na época em que perdeu seu marido Wilson e seus filhos, Regina, de 3 anos, e Roberto, de 2 anos. Ela ainda estava grávida de gêmeos, porém, devido aos seus ferimentos, os bebês não sobreviveram. Ela se lembra que não queria ir ao circo, porém o seu marido a convenceu a ir, falando que uma das girafas era a Xará de sua filha. Esse relato foi contado no programa da Globo, no Linha Direta. O programa foi ao ar no dia 29 de junho de 2006. Ela se recorda a última vez que escutou a voz de seu marido, que foi quando ele gritou: "Lenir, meu amor", e
na confusão eles se separaram. Lenir ficou tão machucada que nem sua mãe, a senhora Maria Benigna, conseguiu reconhecê-la. Foi apenas quando Lenir falou "mamãe" que sua mãe conseguiu identificar a voz da filha e, assustada, teria dito: "Nossa Senhora, é ela mesmo". Lenir entrou e saiu do coma por diversas vezes, chegou até receber extrema-unção no leito do hospital. Permaneceu por 9 meses internada, tendo alta apenas no dia 8 de setembro de 1962. Seguiu tentando olhar o lado bom da vida, sempre com um sorriso no rosto. Ela teve algumas complicações de saúde causadas por sequelas do incêndio, mas orava sempre pedindo que não a levassem, pois ainda tinha muita vida para viver. Leni tem suas preces atendidas, pois morre aos 81 anos em 2018. Dentre tantas histórias, eu também queria compartilhar uma outra, a de um rico rapaz chamado José Datrino, que, ao saber da tragédia, afirma ter recebido uma revelação que o levou a trocar sua vida material pela humanitária. Ele deixa sua família e trabalho e vai viver no local do incêndio, onde plantou um jardim. Ele seguiu dando apoio às vítimas sobreviventes e por lá teria permanecido por 4 anos. Conhecido por todos como Profeta Gentileza, ele afirmava que sempre soube que em algum momento da sua vida ele seria chamado para cumprir uma missão na Terra. O profeta virou um andarilho, com bata branca e barba e cabelo comprido. Eternizou versos como "Gentileza gera gentileza" e ficou tão conhecido que ganhou homenagens musicais de artistas famosos como Gonzaguinha e Marisa Monte, onde ambos nomearam suas canções com o nome de Gentileza. O Profeta Gentileza morreu em 28 de maio de 1996, aos 79 anos, na cidade de Mirandópolis, São Paulo. E lembra do Dequinha e os seus comparsas, os responsáveis por toda essa tragédia? Pois bem, há quem acredite que eles na verdade são inocentes e foram usados como bode expiatório para que fosse transferida a culpa do verdadeiro responsável pelo acidente, que seria o dono do circo, Danilo Stevanovic. Isso porque 2 circos de propriedade de Danilo, o Buffalo Bill e o Shangri-La, também pegaram fogo nos anos de 1951 e 1952. Muita coincidência, não é? Porém, vale lembrar que Dequinha foi interrogado pelo departamento da polícia e confessou ter ateado fogo à lona, junto de seus 2 comparsas. Em seu relatório, ele diz: "Se eu soubesse que ia morrer tanta gente, não teria feito o que fiz". Pela confissão de Dequinha, ele foi condenado a 16 anos de prisão. Seus cúmplices, Walter Rosa dos Santos, o Bigode, e José dos Santos, o Pardal, também cumpriram penas de 16 e 14 anos, respectivamente. Dequinha conseguiu escapar da prisão em 26 de janeiro de 1973, porém ele foi encontrado morto a tiros, menos de uma semana depois. Está enterrado no mesmo cemitério construído às pressas para as vítimas da tragédia. Será que quem o matou seria alguém que queria se vingar do que ele havia feito? Apesar de sua confissão, ainda hoje a causa do incêndio divide opiniões. Para uns, Dequinha era o verdadeiro culpado e ficou conhecido como monstro incendiário, enquanto para outros ele era apenas um pobre coitado e não passava de um bode expiatório, pois era muito fácil culpar um jovem pobre, de origem humilde e com deficiência mental. Além dos incêndios suspeitos dos outros circos de Danilo, era interessante para as autoridades encontrar logo o culpado, e nessa teoria se diz que na verdade o acidente foi causado por um curto-circuito. Essa teoria é tão forte que algumas das vítimas do circo não acreditam que o rapaz teria sido capaz de realizar o crime. Danilo morre em 2001 e o circo é rebatizado de Le Circo e continua funcionando sob a direção de George Stevanovic, sobrinho de Danilo. Essa tragédia ficou tão conhecida que acabou tomando proporção internacional, onde o Papa da época, o João XXIII, mandou rezar uma missa em homenagem às vítimas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, doou a quantia de 1 milhão de cruzeiros, o que hoje equivaleria aproximadamente a 365 mil reais. Já o time de futebol Santos, onde Pelé jogava como atacante, e o time do Botafogo, onde o Garrincha era ponta direita, ambos os times fizeram uma partida beneficente em pleno Maracanã em prol das vítimas. As pessoas ficaram um bom tempo sem ir ao circo por causa desse acidente, pois todo mundo ficou muito traumatizado com tudo o que aconteceu. E foi apenas em 1975 que Niterói volta a assistir um espetáculo, o de Hangback. Porém, o circo tinha lona italiana
Baiana à prova de fogo, 6 saídas de emergência e numerosos extintores de incêndio à mão. O terreno baldio onde ocorreu a tragédia do Gran Circo em Niterói, hoje é um espaço público onde foi construído o Memorial do Fogo, que faz parte do Museu Histórico do Corpo de Bombeiro Militar do estado do Rio de Janeiro. O memorial foi inaugurado em 2011 e 365 árvores foram plantadas para representar cada dia do ano. Construído para homenagear as vítimas do circo, é possível encontrar em sua exposição um painel com o nome das vítimas, fotos, depoimentos e objetos relacionados ao incêndio. Vale ressaltar que a entrada é gratuita e o horário de funcionamento, até a última vez que eu conferi, era de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde, aos sábados, das 9 às 4 e permanece fechado aos domingos e feriados. Que história, né? Mas e aí, o que vocês acharam? Acreditam que o Dequinha foi mesmo culpado ou que ele possa ser inocente e que tudo não passou de uma armação para inocentar Danilo? Me conta aqui nos comentários o que você achou desse caso. Aproveita e já se inscreve no canal e deixa o seu like nesse vídeo para me ajudar a divulgar o meu conteúdo. Eu sempre deixo na descrição também o material de apoio que eu uso nas minhas pesquisas. Então vão lá conhecer, pois tem muitos casos históricos que aconteceram que a gente muitas vezes não tem nem ideia. Então é isso, pessoal. Obrigada para você que ficou até o final. Até a próxima. Tchau!